Eu já aproveito para dar o meu boa noite especial ao jornalista convidado, Luiz Kawaguchi. O Kawaguchi esteve no território ucraniano acompanhando de perto a dificuldade que as pessoas enfrentavam no dia a dia e traz para a gente, né, toda essa experiência. Aproveitando, como a gente sempre faz aqui dentro do Headline News no Especial Guerra, eu gostaria de chamar agora, né, o nosso correspondente Luca Bassani, que vai trazer um resumo com as últimas atualizações do conflito em território ucraniano. Vamos acompanhar e já eu passo a palavra para você, Kawaguchi. Boa noite de terça-feira a toda a nossa audiência. Hoje pela manhã nós vimos que um anúncio através da grande empresa de gás e energia russa Gazprom chocou os europeus, quando, após o restabelecimento do fluxo na última quinta-feira para a Alemanha, eles anunciaram que reduziriam drasticamente o fornecimento apenas para 20% da capacidade, utilizando uma justificativa técnica, que supostamente a Nord Stream 1 precisaria de uma peça, uma turbina proveniente do Canadá, e por conta das sanções econômicas do país e do Ocidente para com a Rússia, eles não poderiam atualizar o sistema e com isso o fornecimento seria menor. Os europeus não acreditam que essa justificativa tenha sido correta, mas de qualquer maneira já esperavam um corte drástico do fornecimento russo por conta das circunstâncias da guerra. Durante toda a semana passada e também durante os últimos 2 dias, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falou muito sobre a diminuição da dependência do fornecimento energético russo, pedindo para que os países europeus reduzam pelo menos em 15% o consumo do mesmo nos próximos meses de verão, onde há uma utilização menor deste gás para que haja um excedente para o inverno. Tal medida foi aprovada no Parlamento Europeu hoje, mas apenas como uma sugestão, já que muitos países, pela sua dependência e por achar isso inviável do aspecto econômico, foram contrários. Então, aqueles países que voluntariamente quiserem aderir a essa cláusula poderão ser beneficiados, mas muitos deles conseguirão apenas reduzir 5%, 7%, já que uma redução de 15% pode significar grandes danos à economia dos países, que já sofre com a alta inflação dos últimos meses. Nós vemos que, nesse sentido, a Alemanha também tem cogitado deixar ligadas as suas usinas nucleares, que deveriam estar totalmente finalizadas até o final de 2022, por mais tempo, exatamente para possuir algumas alternativas caso esse corte de gás seja definitivo nos próximos meses, ou pelo menos enquanto a guerra na Ucrânia durar. Falando da mesma, nós vemos que o presidente Zelensky está disposto com todas as suas tropas a reconquistar a região de Kherson, essa que fica próxima da Crimeia, mais longe do Donbás, e tem uma maioria expressiva de ucranianos. Por isso mesmo, ele acredita que seja possível reaver a cidade militarmente e politicamente, em detrimento de outras regiões que todos os analistas consideram muito mais difíceis no próprio Donbás, pela população expressiva de étnicos russos naquelas regiões que já ganharam os passaportes, já têm sido substituídos o seu dinheiro também das hryvnias ucranianas para os rublos russos. A gente vê que os armamentos do Ocidente têm chegado pouco a pouco, à medida que também ataques estratégicos dos russos têm alcançado os portos e também alguns estoques muito importantes no país, dificultando esse ímpeto, melhor dizendo, dos ucranianos de reaver com territórios ocupados. Lembrando que mais de 20% do território ucraniano está sob ocupação russa neste momento, o que significa um dano para a economia e também para a própria política, o futuro político do país. Inclusive, o Banco Mundial soltou um dado impressionante de que muito provavelmente a queda no PIB da Ucrânia no ano de 2022 seja de 35%, ou seja, menos 35%, um cenário de total destruição, um país falido que precisará muito da ajuda internacional para se reconstruir nos anos quando essa guerra acabar, se ela acabar. Então, esperamos que mais cedo do que estão prevendo os analistas. Como todas as noites, traremos aqui as atualizações da guerra para você. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Bom, e aí, Kawaguchi, muito boa noite, obrigado mais uma vez por você participar aqui na Jovem Pan News. E eu já queria fazer essa provocação para você, o destaque do New York Times, que fala da Rússia, que vai deixar a Estação Espacial Internacional após 2024, encerrando aí 2 décadas de parceria com os Estados Unidos. Inclusive, isso pode gerar,
né? Eles pretendem criar uma nova estação espacial russa com um custo de algo de 150 bilhões de dólares. Então, assim, a guerra agora vai para o espaço? Boa noite, William. Boa noite, telespectadores. Exatamente, isso é muito marcante, porque a Estação Espacial Internacional era exatamente um marco do fim da Guerra Fria. Então, ela é lançada em 98 e recebe a sua primeira tripulação, acho que em 2002 ou 2003, mas o que ela significava? Significava que havia acabado a Guerra Fria, havia uma reaproximação do Ocidente com a Rússia, havia uma cooperação muito grande da China. A gente lembra que depois que os Estados Unidos abandonaram os seus ônibus espaciais, a maioria, e antes das empresas privadas começarem a fazer os voos para a estação espacial, quem levava os astronautas ou cosmonautas, na linguagem russa, até a estação espacial eram os foguetes russos. Então aquilo era um símbolo de cooperação. Nada mais, não é de se surpreender que com a guerra da Ucrânia, toda essa tensão, o que a gente vem chamando aqui no Headline News de guerra por procuração, a gente já tomou esse assunto várias vezes, ou seja, os Estados Unidos estão lutando com a Rússia, porém em território ucraniano, os Estados Unidos fornecendo equipamentos, fazendo pressão diplomática, oferecendo inteligência, mas as tropas ucranianas que estão de fato combatendo os russos. Então existe aí a chamada guerra por procuração. O fim da estação espacial faz sentido nesse momento, ou o fim da participação russa na estação espacial, faz sentido no momento em que a relação entre Rússia e Estados Unidos nunca esteve tão ruim desde o fim da queda da União Soviética. O que os russos tinham um comprometimento aí por contrato de continuar continuar participando da Estação Espacial Internacional até 2024, e depois disso eles vão parar de participar e fazer a sua própria estação. Se isso é verdade ou não, se eles vão ter fôlego aí financeiro para fazer a sua própria estação, é outra história. Mas o mais simbólico é isso, é o fim dessa paz, dessa aproximação entre Ocidente e Oriente, que durou aí cerca de 20 anos e agora acabou. Correção aqui, porque na verdade a Estação Espacial Internacional custou algo em torno de 150 bilhões de dólares. E essa estação nova russa pode custar 6 bilhões de reais. E aí, para comentar os assuntos relacionados à guerra, eu também gostaria de convidar o Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais da SPM, e o Eduardo Faê, professor de Relações Internacionais. Eu queria agradecer a presença dos dois, começando então com o Faê. Vamos lá, essa informação que chega agora, que é difícil da gente confirmar, mas a possibilidade da Rússia encerrar a sua operação na Estação Espacial Internacional até 2024 e partir para a construção da sua estação própria, a gente começa uma corrida espacial e isso pode gerar mais problemas ou lá na frente isso pode interferir no mapa geopolítico em função do controle de uma estação espacial russa? Olá, boa noite, William. Boa noite a todos. Satisfação estar aqui com vocês. Bom, eu acho que essa questão da estação espacial, a participação russa, tem vários aspectos a serem analisados, né? A primeira é a própria tentativa da Rússia de criar uma nova polarização, né, mundial, geopolítica mundial. Do lado dos Estados Unidos, um enfraquecimento recente, né, da atuação da NASA e do seu programa espacial e, vamos dizer assim, o protagonismo, né, principalmente da SpaceX e de outras empresas que estão investindo fortemente na criação de redes de satélites e, obviamente, também na participação, de alguma forma, no desenvolvimento de tecnologias na Estação Internacional. Então, eu acho que esse conjunto de aspectos, com certeza, influencia nessa decisão, né, do Putin ou da Rússia, de uma forma geral, de sair da Estação Espacial Internacional e criar o seu próprio protagonismo ou a sua própria rede, né, de conexões e de tecnologias ligadas à exploração do espaço e de novas fronteiras que estão por vir aí, como, por exemplo, Marte e a Lua.
que são com certeza desafios da humanidade. Trevisan, qual o recado que Putin manda quando ele propõe essa criação da Estação Espacial Russa? Isso é uma pergunta interessante, William, né? Boa noite a todos. Né? Eu acho que o Fael já mais ou menos colocou o risco geopolítico no mundo espacial. Há um recado implícito nisso quando você comentou o custo, 150 bilhões de dólares. Né? Esse é um recado de quem não está com o caixa vazio. Né? Se ele tivesse com o caixa vazio, ele pensaria duas vezes em gastar 150 bilhões, que, segundo nós todos sabemos, é mais ou menos a metade daquilo que está preso nos bancos internacionais. Na verdade, o que talvez esses 150 bilhões sinalizam é que o lucro do petróleo e do gás continua bastante promissor. Né? Então, nós temos aí um recado implícito de que os russos têm caixa, sim, para enfrentar uma corrida espacial. E, portanto, o sinal que está simbólico embutido nisso é de que eles têm recursos, sim, para enfrentar uma guerra longa, inclusive na Ucrânia. Bom, vamos falar então, falando em preço, né? Até corrigindo, professor, para falar, eu falei no custo operacional da estação internacional, que foi de 150 bilhões. E a russa seria em torno de 6 bilhões. Mas isso tudo é estimativa e são narrativas, o que é difícil para a gente, no período da guerra, mensurar até que ponto a gente pode confiar nessa informação. Tem por exemplo, em relação ao preço do gás, o Volodymyr Zelensky disse nesta terça-feira que a Rússia está cortando deliberadamente o fornecimento de gás natural para impor um terror de preços contra a Europa e pediu mais sanções a Moscou. Vamos lá, Kawaguchi, essas sanções e quais são os limites dessas sanções que a Europa pode impor à Rússia sem afetar, é claro, o fornecimento de gás e toda essa infraestrutura que ela vai depender agora num período de inverno? Eu acho que as sanções mais drásticas, elas já tentaram ser aplicadas, aí, como o corte da compra de petróleo por via marítima, como o corte de importações, ou seja, já estamos aí na sexta, na sétima rodada de sanções, e o que a gente pôde verificar com isso é que a Rússia está muito resiliente a essas sanções. A economia russa, o rublo, ele chegou a cair, perder 30% do seu valor no início da guerra, mas depois se recuperou. É claro que está tendo um impacto gigantesco na economia da Rússia. Está se falando aí que ela deve encolher em torno de 7%, 8%, o que não é pouco, é um encolhimento muito grande, então é um impacto de sanções gigante na Rússia. Só que também vai ter os analistas também estão prevendo, hoje o FMI disse que pode acontecer uma recessão global. Então todas essas sanções, principalmente nos produtos energéticos, no petróleo, no gás, estão causando recessão em outros países, não só nos Estados Unidos e nos europeus, mas no mundo inteiro. Então é difícil, eu acho que dificilmente você aplicar novas sanções poderiam tirar aí o ímpeto de guerra ou fazer com que a Rússia não corte o gás da Europa. O que a Europa fez hoje foi voluntariamente pedir para que todos os países reduzam aí em 15% o seu consumo de gás. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de União Europeia e Estados Unidos, são coisas completamente diferentes. Os Estados Unidos têm uma resiliência muito grande energética, ele é um grande produtor de petróleo e de gás. Então, para ele, isso não afeta muito. Países como Portugal, Espanha, têm um fornecimento de gás da África. O Reino Unido tem parte de seu fornecimento aí da Rússia e parte de seu fornecimento da Noruega. Eles não são tão dependentes assim. Agora, se você pegar a Alemanha e a Itália, eles são profundamente dependentes do fornecimento de gás russo. Países mais próximos da fronteira da Rússia já têm um entendimento diferente, enquanto alguns países não estão precisando tanto, a Alemanha é totalmente refém do gás russo. Você tem países como a Polônia,
que é refém do gás russo, mas já tomou atitudes e está com cerca de 90% dos seus estoques completos, provavelmente consegue passar bem o inverno. Então a gente tem que lembrar que não são países homogêneos, e você aplicar mais sanções que vão causar mais estagnação econômica vai ser complicado, porque esses países, cada um tem a sua própria agenda, cada um tem o seu próprio interesse, e o que a União Europeia está tentando fazer é homogeneizar esse pessoal e agir em bloco. Mas eu não sei o quanto apetite países que dependem demais do gás russo vão ter para aplicar mais sanções ainda. Professor Trevisan, as sanções, quando elas começam a aparecer nesse cenário da guerra, todos falam, olha, o efeito é imediato. E a gente percebeu que isso, de certa forma, não incomodou muito a Putin e ele continuou a sua ofensiva. O senhor acredita nessa política energética unificada dentro da União Europeia? Essa pergunta é uma pergunta importante, porque, como o Kawaguchi já mostrou, nós não estamos lidando com entidades homogêneas, né? Cada país tem o seu próprio problema. Se nós olharmos com alguma calma o que aconteceu primeiro com as sanções, nós vamos ter que dar razão ao presidente da Associação Empresarial Alemã, a poderosa KfW, né? O que é que ele disse? Nós temos que ter cuidado para que as sanções sejam contra a Rússia, não contra nós. O que os fatos provaram é que as sanções acabaram, de alguma forma, se voltando contra o Ocidente, pela inflação e, principalmente, pelo preço, pelo aumento do preço, inclusive, do trigo, inclusive de produtos alimentícios, que, como, inclusive, entidades, inclusive grupos de mercado financeiro estão alertando, cuidado com o preço da comida, né? Cuidado com o preço do trigo. Mercado financeiro. Né? Então, quando nós olhamos para esse quadro, talvez a gente tenha uma ideia de que as sanções não produziram o efeito necessário. Se nós olharmos um pouquinho para os números, elas são ainda mais preocupantes. Entre março e final de maio, Putin conseguiu amealhar 110 bilhões de dólares vendendo petróleo. Se nós olharmos para esse valor, e isso se prolongar até o final do ano, Putin terá amealhado 300 bilhões de dólares com a venda apenas de petróleo. Isto significa tudo que foi congelado das reservas russas nos bancos internacionais pelas sanções econômicas. Em outras palavras, o dinheiro está de volta. Se nós olharmos para os danos geoeconômicos e geopolíticos, eles talvez sejam ainda maiores. Você acredita nessa política unificada dentro da União Europeia? Não acredito. Se nós olharmos de algum modo, o Kawaguchi foi muito feliz ao expor que nós temos uma realidade na França, na Alemanha, na Itália, países com forte economia, porque eles não dependem do gás apenas para o aquecimento das casas. A BASF, para citar um exemplo, avisou com todas as letras que ela para toda a unidade produtiva. Nós estamos falando da maior indústria química do mundo. Porque se o gás russo cortar 50% da oferta. Isso foi um alerta muito claro. O alerta que nós temos que ver é que Alemanha, Itália e França têm uma realidade econômica, são locomotivas do modelo europeu. É completamente diferente de uma economia menor como Espanha e que tem um parque industrial diferenciado. Se nós olharmos bem para o quadro, nós vamos entender a notícia bastante sensível da Die Walter de hoje, de que é bastante provável uma nova visita de Olaf Scholz a Putin para uma negociação paralela. Em outras palavras, talvez nós estejamos lidando com aliados que não são tão aliados assim quando nós falamos excessivamente de crescimento econômico, quando nós temos uma estagnação aí à frente. Eu estou com o Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM, Eduardo Faê, professor de Relações Internacionais, e o Luiz Kawaguchi, o jornalista convidado, ele que esteve em território ucraniano. Eduardo Faê, gostaria agora que o senhor falasse justamente sobre esses encontros bilaterais e como eles podem ajudar no fim do conflito e qual a sua expectativa, né, do surgimento para esse personagem capaz de criar ou trazer a paz.
Bom, na diplomacia internacional, esses encontros e essas negociações são fundamentais para o avanço, né, dessas agendas geopolíticas ou estratégicas, né? Nesse caso especificamente, como já comentado, né, pelos meus colegas aqui, a posição da Alemanha, da Itália e da França são posições extremamente delicadas, né? Há uma previsão de uma queda significativa no PIB da Alemanha e no PIB da Itália se a Rússia continuar reduzindo o fornecimento de gás, como já tem feito e como já foi comentado, que está em torno de 20% da capacidade total. E isso poderá, de fato, influenciar fortemente na indústria química, como já também comentado, que é quando a indústria química alemã tosse, né, todo o resto da indústria química europeia, com certeza está muito gripada. Então, esse movimento, ele é importante que as autoridades, principalmente alemãs e da representação da União Europeia, possam negociar com o Putin e com a Rússia de uma forma geral, para que esse impacto seja cada vez menor. Eu acho que tem alguns elementos são importantes nessas negociações, que a Alemanha e a França estão fazendo e desenvolvendo vários projetos para o desenvolvimento de tecnologia de energias renováveis, e isso é fundamental aí para o próximo ano, para que o impacto, né, principalmente no fornecimento de gás, minimize para esses países especificamente, e também há uma possibilidade de que esse inverno não seja também tão rigoroso quanto outros já ocorreram em função de alguma mudança climática que possa haver no sentido de um aquecimento um pouco maior, né? Isso ainda são hipóteses, né? São possibilidades, mas que podem ajudar esses países a passar por esse período, né, principalmente de inverno, que começa agora com o fim do verão em agosto na Europa, né, e se estende até aproximadamente março do ano que vem, onde de fato os estoques de gás desses países especificamente ainda não estão em níveis confortáveis, como é o caso da Polônia, como já citado. Bom. Então, esse processo de negociação é fundamental, né, e ele precisa, principalmente, de uma coalizão, de uma união da comunidade europeia, no sentido de conseguir formar um bloco de pressão e um bloco de articulação muito importante, né? E como também o Trevisan já destacou, a posição dos Estados Unidos é muito confortável nesse sentido, né? Está longe, fazendo uma guerra por procuração. Na verdade, o fornecimento de armas é bom para os Estados Unidos, porque isso reativa a economia americana, né, em um bom grau, né? E isso, obviamente, para os americanos pode ser inclusive um apoio no sentido da saída dessa crise mundial, né, e desse processo de retração econômica mundial que todos nós estamos sofrendo. Então, esses aspectos, de fato, são importantes, e o papel da União Europeia e da diplomacia europeia é fundamental nisso. Bom, olha, o senhor está falando em fenômenos, a informação que chega, a nossa equipe de jornalismo agora, a nossa redação já está mobilizada, a informação de um terremoto que atingiu as Filipinas com magnitude de 7,1. Então, é um impacto muito forte. As imagens já começam a chegar através das agências internacionais. Esses tremores, a cidade de Dolores foi atingida de forma muito significativa. Inclusive, a própria capital também foi atingida. Nós vamos trazer todos os detalhes já aqui no jornalismo da Jovem Pan News. E, inclusive, segundo esse alerta, esse terremoto de magnitude 7,1, que atingiu a ilha de Luzon, no norte das Filipinas, na manhã desta quarta-feira, no horário local, próximo das 10 horas da noite, aqui horário de Brasília,
As informações são do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Inclusive, nenhuma vítima ou grandes danos do terremoto foram relatados até o momento. O epicentro do terremoto, que ocorreu a uma profundidade rasa de 10 quilômetros, foi registrado na província de Abra, na ilha principal de Luzon. Segundo a agência sismológica, a cidade de Dolores, a cerca de 11 quilômetros a sudeste do epicentro, foi atingida com força pelos tremores. Pessoas aterrorizadas fugiram dos seus prédios e as janelas de um supermercado local foram quebradas. Moradores da capital Manila, a 300 quilômetros de distância, também relataram tremores de edifícios na região. Alguns prédios precisaram ser evacuados após os abalos, que duraram cerca de 30 segundos. As Filipinas são frequentemente atingidas por terremotos devido à sua localização no Círculo de Fogo do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica que se estende do Japão ao Sudeste Asiático e à orla do Pacífico. Ao longo da nossa programação, nós vamos atualizando os detalhes deste terremoto de 7,1 de magnitude nas Filipinas. Não temos ainda informações de alertas de tsunami, mas vamos atualizando as informações para os senhores. Ainda em destaque aqui no cenário da guerra, o Kremlin insistiu que sua decisão de fechar a agência que processa a migração de judeus para Israel não deve ser politizada. Em meio a uma crescente divisão entre os dois países sobre as ações de Moscou na Ucrânia. Na última quinta-feira, o Ministério da Justiça da Rússia solicitou a liquidação da filial russa da Agência Judaica, uma instituição de caridade privada intimamente afiliada ao governo israelense que promove a migração para Israel. Luiz Kawaguchi. Essa questão é complicada. A gente pensar que o Kremlin já acusou o presidente Zelensky de ser aí um antissemita, sendo que ele é judeu. Começaram aí as rusgas entre Moscou e Israel nessa questão. A gente lembra que uma das principais justificativas do Kremlin para invadir a Ucrânia foi justamente dizer que seria eliminar aí, ou desnazificar a Ucrânia, tirar os neonazistas da Ucrânia, e até acusaram o presidente Volodymyr Zelensky de ser neonazista. Isso gerou um grande protesto diplomático. Quem fez essa acusação foi o chanceler russo Sergei Lavrov. Isso trouxe aí uma situação diplomática muito complicada com Israel, porque o presidente Zelensky é judeu. Então Israel protestou aí de uma forma bastante categórica na ocasião. A partir daí, a gente tem que ver também o cenário de pano de fundo. Enquanto os Estados Unidos tentam costurar, aí a gente já está falando de Oriente Médio, não de Ucrânia, eles estão tentando costurar uma paz no Oriente Médio, ou seja, uma paz liderada pelos Estados Unidos, ou seja, uma dominância dos Estados Unidos nos países árabes aí, tentando exercer influência entre países como os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, ou seja, eles querem que um cenário de paz liderado pelos Estados Unidos, liderado pelos países árabes, com a inclusão de Israel, ou seja, os Estados Unidos tentam costurar esse acordo. Por outro lado, os países árabes já viram que os Estados Unidos não vai correr ao socorro dos países árabes se os governos deles ficarem em perigos de serem depostos, por exemplo. Durante o governo do Barack Obama, quando teve toda a Primavera Árabe, os Estados Unidos incentivaram essas revoluções. A Rússia vê todo esse cenário e tenta pegar aí a influência dos países árabes, tenta exercer a influência russa sobre os países árabes para trazê-los para sua esfera de influência. E aí vai tentar fomentar as desavenças entre os países árabes e Israel, o que eleva de novo aí o tom entre esses dois países. Então esse é o cenário de fundo, e a gente só tem que esperar, a gente pode esperar aí um agravamento aí dessas trocas de acusações e dessas rusgas entre o Kremlin e Israel. Professor Trevisan.
Sim. Professor, essa decisão, quando o Kremlin fala que nós não devemos politizar esta medida, fica muito difícil no meio de um conflito com tantos interesses envolvidos, né? Com toda certeza, né? Nós precisamos lembrar que Netanyahu, Benjamin Netanyahu, o ex-primeiro-ministro, o poderoso ex-primeiro-ministro israelense, fez inclusive uma viagem a Moscou, já no começo do conflito, e tentando se apresentar como um dos negociadores, né? Esse ponto é um ponto sensível, né? Havia uma aproximação direta dos interesses israelenses, inclusive com Putin, e isso tem muito a ver com o avanço da Rússia na Síria e principalmente na expulsão do Estado Islâmico, né? Aquele serviço mais pesado dessa expulsão, os russos fizeram, e não é escondido de ninguém que Netanyahu, o ex-primeiro-ministro, tinha, vamos dizer desta forma, contatos muito privilegiados com o Kremlin, né? Mesmo quando ele precisava do Kremlin para poder conter o Hezbollah, né? O Hezbollah com apoio do Irã. Esses fatos são reais, havia uma aproximação, o quadro mudou, né? O quadro com o novo governo israelense, o quadro talvez com um novo redesenho, principalmente do Oriente Médio, do papel de Israel no Oriente Médio, com a aproximação norte-americana com certos estados, esse quadro mudou. Nós não podemos deixar de lado que a imprensa internacional toda registrou a visita do presidente Putin ao Irã, né? A Teherã. Esse quadro talvez esteja na raiz desse cuidado e dessa politização que, apesar do pedido do presidente Putin de que não politizemos essa decisão, ela de alguma forma vai acontecer. E aí, professor Fayet, a gente está falando de personagens muito fortes, né, dentro desse cenário do mapa geopolítico. Essas tensões, o senhor percebe que elas estão ficando cada vez mais intensas entre essas grandes potências? William, eu acho que sim. Eu acho que o que a gente até já comentou em outras oportunidades aqui, tem havido uma escalada no sentido de uma polarização, né, entre Oriente e Ocidente, né, que não é uma divisão assim tão, né, perfeitamente geográfica, mas principalmente os países, né, que têm uma linha mais oriental, né, portanto a Ásia de uma forma geral, com obviamente as exceções do Japão, né, e algumas outras exceções especificamente, mas e o Ocidente, né, onde nós, de fato, temos posições e formas, né, de estruturação da sociedade, da economia, né, e das relações diferentes, já com uma hegemonia consolidada, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, né? É claro que sempre há tensões nesse processo, mas isso, com certeza, haverá cada vez mais uma escalada em decorrência de vários fatores, né? Fatores de insatisfações locais, fatores relacionados à capacidade da tecnologia disseminar informações, né, e contextos, né, dentro desses países, né, e isso gerar, obviamente, reações em todo o mundo, questões relacionadas com a necessidade de desenvolvimento econômico, né, então todos esses aspectos são aspectos em que há uma escalada bastante forte, né. Essa posição do Putin, né, dizendo de não politizar determinadas questões, obviamente está muito mais do lado da retórica do que de fato no lado da ação, né? O próprio ministro das Relações Exteriores dele esteve agora na cúpula da Liga Árabe, né, no Cairo, e tem tentado costurar aí, como o Trevisan já falou, né, também uma aliança no Oriente Médio, que está muito mais próximo, né, e também tentando minimizar o impacto ou a tentativa, né, de liderança
de implementações de democracias, né, por parte dos Estados Unidos nesses locais, e também não só da democracia, mas do seu domínio econômico, que sempre foi a tentativa e sempre foi o esforço dos Estados Unidos para a dominação da energia, o petróleo, mas também a dominação de tecnologias e de investimentos que os árabes fazem fortemente nos Estados Unidos e nos países europeus também. Então, esse processo todo provavelmente gerará uma escalada de conflitos, não necessariamente bélicos, né, mas de conflitos econômicos, acho fortemente isso, e principalmente num aspecto que essa guerra da Ucrânia traz, né, de novo, de todas as outras guerras, que é o conflito, o belicismo narrativo, né, da comunicação, né, a comunicação das guerras anteriores eram feitas de forma muito estruturada, muito, vamos dizer, controlada, né, pelos grandes veículos de comunicação. Hoje em dia, isso já extrapolou todas as possibilidades nesse sentido com as mídias sociais e com a tecnologia, e agora há, de fato, uma nova guerra, um novo palco de guerra que não é mais só bélico, nem diplomático e nem econômico, é também do aspecto da comunicação no mundo inteiro. Trevisan, eu queria aproveitar e falar com o senhor sobre o armamento hoje que está disponível para o exército ucraniano. Inclusive, as Forças Armadas da Ucrânia, elas têm em curso, né, inclusive, uma operação de cerco às forças russas sediadas em torno de Kherson, com o apoio cirúrgico dos sistemas de lançamento desses mísseis hoje norte-americanos. Esses armamentos mudam o jogo a favor da Ucrânia, porque são unidades de lançamento de um míssil ou de até 6 foguetes de grande precisão, altamente móveis e simples de operar, tendo um alcance em torno de 70 a 80 quilômetros por hora. Porém, isso gera um custo. E até que ponto a Europa, a OTAN, os Estados Unidos estão aí dispostos a pagar para manter essa defensiva ucraniana na sua visão? O senhor acredita que essa guerra ela se estende mais, ou a Europa já entendeu que perdeu esse território para a Rússia? A sua pergunta é importante porque ela remete que a gente pense, né, sobre os fatores que a guerra da Ucrânia estão delimitando, né? O primeiro deles, né, é que a Ucrânia efetivamente venceu a guerra de curto prazo. Os russos imaginavam que seria, entre duas aspas, um passeio. Mandaram tropas inexperientes, generais assim mais burocratas, e o resultado foi absolutamente o inverso daquele planejado, né? A tentativa de tomar o norte da Ucrânia, a tentativa de tomar Kiev por unidades aerotransportadas, com pequenos grupos, tudo isso se revelou absolutamente improvável. Aquele famoso, né, comboio de tanques de 60 quilômetros, isso tudo motivou uma visão antiga da guerra, né? O armamento que os ucranianos já tinham, com mísseis antitanques até menores, de origem britânica, um pouco de origem alemã e um pouco de origem americana, foram suficientes para equilibrar este jogo e mostrar aos russos que não seriam tão fáceis. Os russos fizeram uma segunda escolha, né, que é exatamente de uma guerra num objetivo menor, nessa fatia que começa lá no norte, em Kharkiv, e vai até Odessa, praticamente 20%, 20% a 25%, hoje 25%, do território ucraniano, do ex-território ucraniano, agora tomado pelos russos. O correspondente de vocês, alguns minutos antes do programa, falava inclusive na troca de moeda, nos cartórios registrando crianças como crianças russas, enfim, a realidade de alguma forma já se interpondo para um contexto de completo domínio do russo nessas regiões. Bom, os ucranianos contam com a ação militar para essa retomada, né? Isto não é mais ou menos conforme os analistas militares têm realizado em bloco. Primeiro, o Ocidente não tem fluxo
de reposição dessas armas, tanto quanto tem as armas russas. Isso a que você se referiu, esses mísseis múltiplos de 6, os famosos unidades Javelin, né? A velocidade de reposição para isto teria que ser muito maior do que é que está sendo oferecido. A revista The Economist, que decididamente não morre de amores por Putin, como todos nós sabemos, fez um levantamento muito interessante mostrando a dificuldade dessa reposição frente à facilidade do controle dos russos. De algum modo, as unidades conquistadas estão praticamente definidas. Será muito difícil uma expulsão por parte das forças ucranianas desse território já ocupado por parte dos russos. Eduardo Faê, você acredita que a Europa já entendeu o limite da manutenção da guerra na Ucrânia e o custo que ela está pagando por isso? Entender, eu acho que sim, né? Os europeus têm experiência em várias guerras, né? A maior delas, as duas maiores delas, aliás, travadas nos seus territórios. Tem especialistas que, com certeza, já estão avaliando detalhes sobre esses custos e o que, de fato, pode ser recuperado ou não. Eu acho que o Trevisan coloca de uma forma muito precisa de que acho que o território tomado, aliás, como também foi a tomada da Crimeia em 2014, né, da mesma forma, se manterá no domínio russo, né? O que eu acho que é um esforço agora bastante grande dos ucranianos junto com a OTAN e com os Estados Unidos e obviamente uma boa parte da Europa, é a tentativa de não permitir com que os russos avancem, principalmente no porto de Odessa ou na região, né, de Mykolaiv, que são regiões principais de acesso ao Mar Morto e, portanto, acesso a toda a logística dos commodities, né, dos produtos agrícolas e produtos industrializados que a Ucrânia produz e que são demandados aí por boa parte do sul da Europa e, portanto, escoados por esse meio. Então, eu acho que haverá ainda uma continuidade razoável dessa guerra, parece-me, né, não sei se meus colegas concordam com isso, parece-me que não há sinais tão fortes de arrefecimento dessa guerra, né, principalmente por essas questões que a gente levantou e porque provavelmente dificilmente haverá uma entrada mais forte, né, dos países ligados à OTAN para combater a Rússia em território ucraniano, porque isso poderia proporcionar uma escalada, né, bélica mundial, e isso obviamente não é de desejo, porque todos não sabem exatamente quais são as consequências disso. Então sempre há um certo jogo, né, de tentativa ali de avanço ou não de segurar o território nesse processo. Mas ainda veremos muitos lances nessa guerra. Então, a provocação que eu fiz ao senhor é justamente isso, quando eu falei do custo, assim, ou seja, o europeu ele já sabe o quanto ele está gastando nesse jogo. Só acredita que a questão comercial ou o custo operacional dessa guerra, para além da possibilidade de Putin avançar na conquista de outros territórios. Nós não sabemos qual é o objetivo final dele. Mas, assim, a parte comercial que vai frear este conflito, ou seja, o europeu vai chegar num determinado momento que ele vai falar assim, olha, já não sustentamos mais manter este conflito dentro da Ucrânia. Então, isso pode fazer a diferença no resultado da guerra? Isso poderá fazer a diferença. A história das guerras no mundo inteiro é que esses países que são fornecedores de armamento são países que tentam manter esse fluxo de fornecimento por tempos muito longos,
porque isso gera um alto endividamento, aí isso tem um reflexo econômico, né, para a Ucrânia, um alto endividamento e dependência desse país, no nosso caso aqui a Ucrânia, em relação ao Ocidente, né? Então, os Estados Unidos não está doando equipamentos, simplesmente, né? Ele está fornecendo equipamentos em função de uma necessidade, claro que há aí negociações, há formas, né, intermediárias, isso não é simplesmente uma venda propriamente dita, mas esse fornecimento gera uma demanda, né, e nós sabemos que isso é importante nos mercados bélicos, uma demanda por armamentos que gera uma receita e, portanto, comercialmente, há uma vantagem para esses países fornecedores, né, por um lado. Por outro lado, quando a gente fala da Europa, nós estamos falando de uma guerra que está ocorrendo dentro da Europa, né, literalmente, né, e, portanto, os aspectos comerciais não estão conectados somente ao fornecimento de armamento, mas também ao fornecimento de alimentos e ao fornecimento de petróleo, enfim, de vários outros produtos, né, principalmente a indústria química, como a gente já comentou aqui. E isso poderá gerar, né, consequências econômicas para a Europa, a qual ela tentará negociar, mesmo em condições não vantajosas, com a Rússia para uma tentativa de um cessar-fogo, né, de um armistício aí desse processo. Agora, essa negociação comercial dependerá da própria Ucrânia, né, da própria capacidade do governo do Zelensky se manter no poder, o qual ele foi ameaçado hoje, né, pelo Lavrov, na cúpula da Liga Árabe, de que o objetivo da Rússia é derrubar o governo do Zelensky, né, e também da própria Europa em se manter unida no sentido de que esse cessar-fogo seja um acordo que contrapese aí a situação da Rússia e de não querer, né, invadir outras áreas, outras regiões europeias, e também do equilíbrio comercial econômico da Europa na relação com a Rússia e com esses outros países. Então, essa é uma equação complexa, né, de se fechar no curto prazo. Portanto, acho que ainda a conta será alta e as consequências comerciais petrolíferas, né, em relação ao gás e à indústria química e à segurança alimentar serão ainda bastante graves e bastante amplas, não só na Europa, mas também com reflexos no mundo inteiro.